Começou tudo, né? Tudo começou, eu ainda vivi em circo, né? Porque como muita gente, algumas pessoas que seguem minhas redes sociais também sabem que eu já fui artista de circo por 15 anos. Já perto de parar, eu tenho uma amiga muito que ela também era da religião, só que ela era da Umbanda, né? Nisso a gente conheceu um pai de santo no Recife, tudo tal. Resumidamente, fomos na casa dele e ele jogando búzios para ela, ele disse: Eu quero jogar para você. Eu disse: viva, pode jogar. Perguntou meu nome, pronunciei. Ele foi, jogou os búzios e disse: Ó, falou várias coisas da minha vida e disse: A religião está esperando você. Eu fiquei de boa, tranquila. E aonde eu vim a seguir, né? Hoje em dia eu tenho minha casa, né? Não é casa aberta de festas só, né? Tenho projetos que já estão nos papéis, estão seguindo, aonde eu tô para abrir terreiro mesmo, tô para estar numa nova casa, com terreiro, com filhos. É uma coisa que me marca. A fé. Às vezes, para muitos, poderia ser uma festa, um toque, uma roupa, um brilho, uma coisa. Não, a fé. Porque todas, todos que me seguem, todos os meus guias que estão aqui presentes comigo a todo momento, da hora que eu vou dormir, a hora que eu estou acordando, a fé que eu tenho neles. Porque com a fé deles, com a fé primeiramente em Deus, aquele lá de cima, no Senhor Jesus, e nos meus dias, eu conquistei muita coisa. Me chamo Jaelson, eu sou pesquisador das religiões como um todo, mas hoje dedicado principalmente a pesquisar sobre as mobilizações, as movimentações que as religiões afro-indígenas, né, construíram ao longo da história. Especificamente, trabalho hoje com história das religiões afro-indígenas, ou também religiões de terreiro, como eu chamo, e aí tenho pesquisado sobre a relação dessas religiões com o ambiente escolar, como é que o ambiente escolar ele trata essas crianças, jovens que são dessas religiões, né, no sentido de que se permita ou não que eles possam demonstrar o que são, demonstrar o que acreditam, demonstrar, né, como se construíram enquanto sagrado, né? Levando em consideração que vivemos no estado laico e automaticamente com um espaço para que todo mundo possa existir e de mais possa coexistir. Tá? Então esse sou eu, sou mestre em cultura africana, da diáspora dos povos indígenas e sou doutorando em história com foco em história indígena, quilombola e religiosa. Então, pensar na Jurema é pensar que ela está ligada à origem de toda a história do Brasil, tá? Essa Jurema, né, ela vai nascer a partir das religiões dos povos indígenas, né, no período pré-colonial, período que vem antes da chegada aí dos portugueses, através, por meio das pagelanças, por meio, né, de várias denominações religiosas desses povos indígenas pré-coloniais, que a gente não sabia nem dar o nome, mas que a gente vai chamar, né, de Jurema de uma maneira genérica e que acabe contemplando que nos próprios. Então essa Jurema, né, ela, para mim, se coloca como a primeira religião do Brasil, né? Essa Jurema que lá atrás foi, né, o catimbó, mas que antes disso foi a pagelança, que antes disso foi a religião indígena. Ela é a primeira religião do Brasil. A gente destaca a Jurema, né, enquanto entidade. A entidade, uma das entidades mais importantes da religião Jurema seria a Cabocla Jurema. Então, a Cabocla Jurema, ela é e ela significa para a Jurema, né, um dos símbolos mais específicos, né, mais fortes, mais cultuados, e a ligação direta
dessa religião com os povos indígenas no passado. A primeira menção que a gente vai ter a Jurema, né, muito parecida com o que ela é hoje, vai ser lá no século XVI, né, entre o século XVI e o século XVII, a Igreja Católica, né, por meio do seu Tribunal de Inquisição, ela vai vir ao Brasil investigar o caso de uma religião que crescia aqui no Nordeste, principalmente na Bahia, que foi chamada de a Santidade dos Índios, né? Um historiador muito importante chamado Ronaldo Pânfilo vai escrever um livro chamado A Heresia dos Índios, e nesse livro ele fala sobre a santidade dos índios, ou a santidade. E quando a gente pega as características dessa santidade, a gente percebe que ele está falando sobre a Jurema, ele está falando já sobre o candomblé. Uma religião que pegava elementos do cristianismo católico e juntava com a lógica das crenças, das religiões, das práticas, da cosmologia dos indígenas. E isso formava essa religião que se assemelha muito ao que a gente hoje entende como Jurema, ou o quarto da Jurema, ou a mesa de Jurema. Foi a primeira menção que a gente tem direto a essa história. Na minha concepção também, a minha vivência com a espiritualidade, ela me trouxe justamente o que eu não podia ter. Tudo que eu não podia fazer, a minha espiritualidade dizia, você pode. Agora, impressionantemente, é que minha maneira de viver é que dentro das pessoas que viviam naquele espaço ali, naquele lugar de, digamos, amigos da escola, amigos da missa, onde eu tinha outras pessoas de lá, catequese e tudo mais. Então, tudo que eles me ensinavam, quando eu aprendi na Jurema Sagrada e na Umbanda, eu entendi que aquilo era funcional, mas de outra forma. Né, baseado nos relatos históricos, é que já que você me ensinou a rezar, então eu levo para a Jurema e rezo do meu jeito. Então a minha maneira de pensar e de ver as coisas tomaram outra cadência, mudaram o meu estilo de viver, de ser, e me transformou no ser que sou hoje. E ainda me transforma. A transformação, ela vem muito disso, né, de que busca eu consigo identificar nos meus ancestrais. Perseguição e preconceito, isso existe em todos os lugares. Mas o que a gente transmite nessa casa é justamente a parte social, a parte emocional, a empatia. É uma casa que transforma essas pessoas. Acho que também retraduz o pensamento delas, né? Nós somos seres que fomos acostumados a coisas que eram não pode, não pode e não pode. E com certeza as pessoas passaram por esse processo também de não querer, de não gostar, de não fazer. E depois, quando começa a viver, entende que não é sobre aquilo, né? Que é sobre você existir. E quem foi que lá de trás trouxe para você de volta para que você pudesse salvar, né? Você pudesse melhorar, você possa crescer. O meu próximo precisa de mim. E como é que isso é feito? Isso é feito com doações, né, com vivências, com diversas outras coisas que a gente acredita. Uma delas é poder fazer orações. Oração, ela é simplesmente importante para o crescimento e para a energia espiritual. Depois vem as nossas comidas. Sempre é importante entender que a nossa comunidade, as pessoas, elas precisam não é só de comida, elas precisam de comida ancestral. É bom sempre ter uma mesa farta. E nessa mesa farta, a nossa casa espiritual está aí para traduzir isso. Nós, da Tenda de Jurema e Canta Sete Flechas, entendemos que é importante o audiovisual ter um protagonismo. Porque pelo fato de vivermos na comunidade, muitas coisas não chegam para a relação das pessoas. Elas estão muito acostumadas a ver filmes grandes e coisa parecida assim que não traduz a realidade da nossa vida. Talvez a história ancestral e muitas vezes contada por outro artista. Hoje nós produzimos esse produto, esse filme, justamente porque a gente gostaria que as pessoas tivessem condições tecnológicas, pelo fato de existir o celular e várias possibilidades de entender o que é realmente isso. De entender realmente o que somos, pelo menos em poucos minutos de trabalho. Mas o importante é entender que a construção desse momento, dessa história, com o audiovisual, foi um casamento assim supremo. Essa lei Paulo Gustavo veio justamente como uma luva para fazer que o nosso protagonismo tivesse ascensão. A gente também faz aqui um festival de gastronomia, incluindo plantas
colheita de plantas na mata, como manipular elas aqui, como manipular elas com alimentação. Fazemos aqui um processo social e cultural no nosso terreiro, aqui na nossa casa, assim como para as comunidades. E apresentamos isso. Esse vai ser agora, esse próximo que vai vir agora vai ser o 11º que a gente vai fazer. Certo? Espero que com a graça do nosso Pai Xangô, nosso Pai Oxóssi, dê tudo certo. E convido a todos que queiram participar. Damos aulas para as crianças da comunidade e para outras que também não são da comunidade, passando o nosso conhecimento para que a nossa cultura não morra. Primeiramente tem os orixás da casa, né, que não se pode passar. Seu Malunguinho, que está aqui, que eu estou até errado dando as costas para eles, mas eu estou fazendo uma gravação. E os malandros. Seu Zé Malandro, José Filintra, que são os patronos paulinos, são os patronos dessa casa. Então tudo que se faz aqui, primeiramente se dedica a nosso pai Oxalá, depois Orixá e depois a nossos guias de frente e aos protetores da casa. Assim como Exus, Pombogiras, né? Seu Exu Caveira, seu João Caveira, seu Giramundo, que é um dos patrões da casa também. Na parte cultural de bois, foi a parte mais... quem mais abraçou foi a parte da esquerda, que foi Exu do Ouro, Maria Padilha, Exu Caveira, que são os que regem a nossa parte cultural. Na parte cultural, junto ao social, que é a população, fazemos o seguinte: eles acompanham todo o processo. Aqueles que são da casa, aqueles que são de terreiros, que não são, eles são abraçados dentro dessa casa e acompanham todo o processo, como é feito o batismo do boi, como é feito a saída dele, como é feito a brincadeira na rua, que tem um processo inteiro, completo. Quer dizer, passa por vários processos, inclusive você tem que fazer um assentamento para aquele brinquedo, que aí ele vai fazer parte daquela casa, daquela cultura. Só assim ele vai poder fazer. Se ele não fizer um assentamento, se ele não tiver uma cabeça feita, ele não é um brinquedo cultural, é um brinquedo de rua. É um brinquedo de troça que passa por todo canto. Inclusive tem uma coisa que tem que ser passada. Os meus antigos, como se diz a história, eles não permitem que uma mulher que esteja menstruada toque em nenhum brinquedo desse que seja calçado, que toque no atabaque. Isso já é da casa. Aí eu passo tudo isso. Agora lá fora, aqueles que quiserem fazer os seus, fazer o seu próprio segmento, aí cabe a ele, se ele vai querer seguir a mesma regra ou não. Mas é tudo passado para a população. Eles têm o conhecimento do que é. Quer dizer, os que participam do grupo, ele chega aqui, acompanha o processo todo e ele vai ficar sabendo como é. Os participantes novos na cultura, você vê se é realmente o que você quer, porque se você não for abraçado por a cultura, você perde o seu tempo. Esse é o recado que eu deixo para todos. Me aprofundar sobre os conhecimentos da vida espiritual e devido às questões de mediunidade. Então eu comecei a ter contato com a Jurema em 2001, através de um mestre que eu conheci chamado Manuel Baiano, e segui com a Jurema nessa linha, nesse sentido. Fui tendo uma aproximação, saí da casa da minha primeira madrinha para a casa de madrinha Socorro, que trabalhava com padrinho Zé Pretinho, e pude ter um contato maior com a Jurema. E chegou o tempo em que ela adoeceu, não pude dar continuidade, então passei para as mãos do meu atual jurembeiro, Pai Vanderlei. E nele eu me introduzi mais a fundo na Jurema. Com ele eu me introduzi mais a fundo com a Jurema. A Jurema, ela nasce em mim como um desejo de conhecimento sobre essa prática que
que vem dos índios, e também pela história com a minha família, que já tinha uma vivência não atuante, mas com a Jurema. Minha prática com a Jurema, ela só tem aumentado, só tem se diversificado cada vez mais, e eu venho cada vez mais aprendendo, cada vez mais me aprofundando com isso. A Jurema Sagrada começou a fazer parte da minha vida em 2001, mas eu vim ter um contato maior com a Jurema de 2007 para cá. Com o conhecimento que fui adquirindo, com as práticas da Jurema, fui me aprofundando. Minha vida era, digamos assim, era meio torpe, eu não tinha um propósito, eu não tinha um caminho. E quando encontrei a Jurema Sagrada, eu me realizei, me sinto realizado dentro da Jurema, cultuando o meu caboclo, cultuando minhas entidades, né, meus encantados. Então a Jurema Sagrada me fortaleceu nesse sentido, me trouxe muito conhecimento dentro da importância que a natureza e que o sagrado tem na vida de cada um. Antes de eu conhecer a Jurema, eu tinha uma vida muito desregrada. Eu não tinha um propósito na vida, eu não sabia o que buscar, né? Ficava feito periquito lodê, caminhando para todo lado. Quando eu conheci a Jurema Sagrada, ela me deu um propósito, ela me deu um foco, e ela me fez descobrir que a minha espiritualidade como um todo fez-me ter um contato com essa minha ancestralidade e me trouxe um novo propósito. Hoje, como juremeiro, eu vejo o mundo de uma forma diferente, de uma forma mais, vamos dizer assim, de uma forma mais natural, com respeito às outras religiões, com respeito às opiniões das pessoas, porque a Jurema também ensina a humildade. Então, aprendi a ser mais humilde com a Jurema. Então, essa foi dos grandes pontos em que a Jurema me trouxe. E também me trouxe a consciência de quem eu sou e do que eu tenho a fazer daqui para frente. Eu me chamo Mônica de Oiá, sou a zeladora do Centro Espírita Reino de Iemanjá. O meu início no terreiro foi desde 7 anos, mas eu já nasci dentro de uma casa de Umbanda, porque meus avós tinham casa. Minha mãe sempre levou a gente e aos poucos a gente foi conhecendo a doutrina da casa, o respeito uns com os outros, e assim a gente foi aprendendo. Aos 7 anos, foi que eu tive minha primeira irradiação, meu primeiro contato com minha entidade, que a primeira entidade que irradiou perto de mim, por incrível que pareça, foi meu Exu. Eu com 7 anos, ele se aproximou muito de mim, aí a mãe de santo da minha mãe, que era Dona do Céu, muito conhecida no Recife, lá no Cordeiro, ela foi e pediu para a gente fazer uma iniciação, para a gente começar a trabalhar a minha mediunidade. Aí eu tive que abrir minha casa, eu abri minha casa em 2010, mas na verdade eu já existia em outra casa, cuidando dos médiuns. E o Centro Espírita Reino de Iemanjá, na verdade eu só tinha um cantinho reservado para mim, meu filho e minha família. Aí depois, por pedido do meu próprio orixá, que eu expandisse o que eu sabia e ajudasse outras pessoas, que não deixasse o meu preconceito, que era meu, não era dos outros, saber que dentro da minha casa tinha um terreiro, que antes eu não queria, eu tinha medo do que o povo poderia dizer, que os vizinhos poderiam falar, mas tem uma macumbeira junto da gente. Não, não tem uma macumbeira. Tem uma sacerdotisa que cuida de um terreiro, que socorre as pessoas quando precisa. Bom, o que eu tenho para passar para as pessoas uma coisa que minha mãe sempre falou para mim e meu pai, que a gente não queira ser melhor do que ninguém, que a gente passe e transmita amor para os demais, mesmo que eles nos odeiem, mesmo que eles nos traiam, e
mesmo eles fazendo tudo isso, a gente vai ensinar a eles sempre o caminho certo, porque se na vida espiritual a gente não der as costas, né, para que eu diga as costas mesmo, o ombro, para eles se apoiar aqui os ombros e abraçar a gente, apunhalando com a faca, a gente vai sempre deixar um se perder na vida, e isso a gente não pode, mesmo eles errando, a gente vai ter que abraçar, a gente vai ter que orientar ele. E o que eu deixo para esses médios de hoje é isso, minha gente. Firmei meu ponto na porteira do curral, joguei meu laço e peguei meu alazão, de pão de couro e perfume da Jurema, é na Jurema que eu busco a proteção. De pão de couro e perfume da Jurema, é na Jurema que eu busco a proteção. É o boiadeiro,